entender qual seria a proposta de vocês, certo? Júlia, sua vez. O meu produto seriam perfumes e minha propaganda seria para passar na TV. E apesar das marcas estarem sempre se reinventando, fazendo propagandas criativas, quando se trata de um feriado ou uma data comemorativa, a maioria das marcas que fazem propaganda de um único perfume sempre aparece uma mulher muito bonita e elegante, quando ela passa o perfume, ela atrai o olhar e a conquista de todos os homens, passando a impressão que o perfume, quando você passa o perfume, você pode fazer e tudo que desejar. Aí, pensando nisso, eu desenvolveria uma propaganda pensando em situações reais e lembranças de pessoas reais. Aí eu vou falar a fala que eu gostaria que um ator falasse e descrever as cenas que eu gostaria que passassem enquanto ele fala a fala dele. Todos nós temos lembranças de algum cheiro marcante em nossas vidas. Isso ocorre porque a nossa memória olfativa é muito poderosa e por que não usá-la a nosso favor para criar, experimentar ou reinventar memórias? Que tal lembrar daquele jantar incrível com a amiga que você não via há séculos, apenas a sentir o cheiro do perfume dela enquanto anda pelas ruas da cidade? Aí passaria uma cena em que a atriz passa na rua, sente uma fragrância e migra sua memória para o jantar em que duas atrizes estão rindo e conversando. Ou o cheiro que estava na sala de reuniões quando você fechou o contrato que mudou sua vida. Cena em que um ator sente a fragrância, aperta a mão de vários atores que estavam ao redor da mesa ao redor da mesa na sala de reuniões. Até mesmo quando você sente o perfume de seu pai e lembra daquele abraço casa que sempre te acolhe tão bem quando você volta para casa. Cena de um ator que encena um filho chegando em casa abraçando fortemente um ator que encena o pai. A sua memória olfativa está ligada a tudo isso. Então lembre-se, lembranças inesquecíveis só com fragrâncias incríveis. Perfumaria Minerva. Perfeito, Júlia. Já dá para cursar publicidade, viu? Adorei a ideia. Realmente, você trouxe uma coisa que é bem verdade, né? Toda propaganda de perfume, realmente, a maioria, pode até, né, ter alguma coisa de diferente no conteúdo, a marca pode ser diferente, mas sempre, né, ter uma coisa estereotipada. A mulher passa o perfume e em um piscar de olhos, né, ela atiça todas as pessoas ali, dando a entender que o perfume, né, que aquele perfume tem o poder de deixar a mulher irresistível, maravilhosa, a mulher vai atrair todos os olhares. Adorei a sua ideia por conta que realmente quando a gente fala de fragrância, de perfume, eu acredito que todo mundo, né, ou a maioria já passou por isso, de sentir um cheiro e lembrar de alguém ou de algum momento, né? E seria bacana mesmo ter isso em uma propaganda, né? Porque realmente é algo da realidade. Quando a gente sente um cheiro é, de um perfume que foi marcante na nossa vida, né? A gente automaticamente lembra de alguém, de algum momento. Gostei bastante. Parabéns, meninas, pelo trabalho, tá? A equipe aí da Ingrid. Parabéns, Júlia, também pelo trabalho. Certo, gente? E é isto. Acredito que ninguém mais vai apresentar, né? Então, vamos passar agora para a nossa correção, tá certo? Página 337. Ontem vocês fizeram, gente, essa atividade em sala, tá? Mas não deu tempo a gente corrigir. Vamos corrigir. Ah, desculpa, Dininho. Pode apresentar. Não tinha visto sua mensagem. Vou anotar aqui. Juninho, é sozinho ou equipe? Ótimo.
Júnior, infelizmente, nós não conseguimos ouvir o som. Eu acredito que tinha som, né? O vídeo. Pois é, nós não conseguimos ouvir o som. Se você puder depois me enviar, né? Gostaria de ouvir, de ver, né, de assistir o seu vídeo com o som. Achei muito bacana. Foi você que criou, Juninho? Né? Eu percebo que você tem uma facilidade grande para fazer isso. No outro trabalho, eu lembro que a sua equipe fez um trabalho bem legal. Você e a sua equipe fez um trabalho bem legal, né? Com essa questão de vídeo. Gostei bastante daquele trabalho. Gostei bastante desse, embora não tenha ouvido o som, tá certo? Mas valeu, tá certo? Já coloquei aqui seu nome, né? Que valia nota, valia ponto, certo? Se você puder me enviar depois para me dar uma olhada, eu agradeço. Parabéns pelo trabalho e pelo esforço, tá certo? Agora, gente, pronto. Alguém mais vai apresentar? Se não, vamos lá, tá? Página 337, desculpem, desvendando os segredos do texto. Questões aí sobre os anúncios que nós observamos ontem, tá, gente? Vamos lá. Nesses textos, podemos identificar claramente o uso da linguagem verbal junto à linguagem não verbal. Como essa relação é feita? E aí, gente? O que é que a gente pode perceber aí entre a linguagem verbal e não verbal dos anúncios? Qual é a correspondência, a ligação que esses dois tipos de linguagem têm que facilitam o nosso entendimento, a nossa interpretação, certo? Que chama a atenção em um anúncio. O que vocês colocaram? E aí? Qual é a ajuda que a gente pode perceber que a imagem, as imagens, né, no caso, a linguagem não verbal, oferece como subsídio para um anúncio, certo? Não somente esses dois anúncios que a gente viu, mas os anúncios de uma forma geral, né? Porque geralmente os anúncios têm essa linguagem verbal misturada aí com essa linguagem não verbal, né? Que a gente chama de linguagem mista, né? Sempre tem alguma mensagem, por mais que a mensagem seja pequena, sempre tem a linguagem verbal, certo? Nos anúncios, gente. Qual seria a importância disso? Né? Por que é tão importante aí a junção da linguagem verbal e da linguagem não verbal? A linguagem verbal, não verbal, se vocês pararem para pensar, é uma ilustração da linguagem verbal. Né? Se a gente for reparar aí, prestar atenção nesse primeiro anúncio, a linguagem não verbal é como se fosse uma ilustração, é como se fosse não, é uma ilustração da linguagem verbal, e é por isso que chama a nossa atenção, certo? É mais interessante você olhar para uma imagem e ter só coisas escritas, certo? Ou ter as coisas escritas, mas ter alguma imagem que chame a tua atenção, né? Com certeza, nós, seres humanos, somos pessoas, somos seres muito visuais. Então, tudo que é visual, né, chama a nossa atenção, certo? Então, por isso, essa linguagem verbal, para quem não fez, tá? A linguagem não verbal é uma ilustração da linguagem verbal. É isso que vocês devem colocar. Se tiverem colocado algo, né, nesse sentido, parecido com isso, certo, gente? Vocês não precisam pagar a resposta de vocês. Mas basicamente é isso. A linguagem não verbal é uma ilustração da linguagem verbal, certo? 2. Caso as imagens fossem retiradas do anúncio, né, desses anúncios, o efeito comunicativo se manteria o mesmo? E aí, o que é que vocês acham? Se a gente pegasse esses anúncios
e retirasse toda a parte não verbal. Vocês acham que mudaria, né, que permaneceria o mesmo efeito comunicativo, sim ou não? Coloquem aí no chat. Vocês vão dizer sim ou não e explicar, tá? O porquê. Exatamente, Sara. Não se manteria, né, gente? Porque essa linguagem não verbal, essas imagens, é o que chama a atenção. Óbvio que uma frase de efeito, né, também impacta, causa impacto, mas a imagem, ela tem esse poder, porque você não precisa nem ler, você precisa só olhar para aquela imagem e aquela imagem já te causa um impacto, tá certo? Então, a linguagem, vocês vão colocar que não e vão dar a explicação de vocês, certo? Seguindo essa linha de raciocínio. Por quê? Porque a linguagem não verbal, ela dá, vamos dizer assim, entre aspas, uma força comunicativa para o texto, né? Para a linguagem verbal. É, é o texto não verbal, é a linguagem não verbal que dá força para o texto verbal, né? Para ele ter mais força e conscientizar mais pessoas quando se fala aí, por exemplo, desses anúncios, certo? Que falam sobre o cigarro, sobre a natureza, esses anúncios de conscientização, certo? Terceira questão. Ainda explorando a relação entre linguagem verbal e não verbal, que palavra relaciona diretamente a imagem ao texto escrito no anúncio 1? E aí, gente? Né? Vocês vão observar o anúncio 1. O que é? Qual a palavra aí que está ligada diretamente à imagem, à linguagem não verbal? Tem um verbo aí que faz toda a diferença, né? Que se liga completamente à imagem. Que verbo é esse, gente? Que palavra é essa? O verbo ver, né? Quando ele diz assim: eu vi as árvores que você cortou, e na imagem, na mensagem do lado, né? Que a natureza vê, né? O que o ser humano faz, mas não pode fazer nada. Então, no caso aí, o verbo ver, né? Vi, ver, certo? 4. Considerando o contexto comunicativo do anúncio 1, a quem se refere a palavra você? A. Aos membros da Fundação SOS Mata Atlântica, aos seres humanos que devastam florestas, a todas as pessoas que lerem o anúncio, a qualquer pessoa, aos idealizadores do anúncio. Essa questão é um pouquinho, eu diria assim, se essa questão estivesse em um simulado, né, talvez causaria um pouquinho aí de dúvida. Mas e aí, gente, quando ele diz isso, eu vi as árvores que você cortou, ele está se referindo a quem? Sara marcou B? Alguém marcou alguma coisa diferente, gente? Correto, tá? Se vocês marcaram a opção B é a correta. Quando ele diz aos seres humanos que devastam florestas, né? Poderia ser confundido aí o item B ou com o item C ou o item D. Mas ele fala realmente para as pessoas, diretamente, né? Para as pessoas que devastam florestas. Item B. Quinta questão. A intenção comunicativa dos autores do anúncio 1
ao utilizar a palavra você, foi A. Sensibilizar as pessoas que se depararem com o anúncio. B. Criar um tom de proximidade com os leitores. C. Sensibilizar os principais agentes do desmatamento. D. Identificar o sujeito do verbo cortar. Ou E. Mostrar que a natureza nada pode fazer contra o desmatamento. E aí, gente, quando ele diz isso, eu vi o que você fez, né? O que você cortou, no caso. Exatamente, Sara. Item C, né? Aos principais agentes do desmatamento, né? Tentar sensibilizar, entre aspas, de alguma forma, as pessoas que estão aí na linha de frente do desmatamento das nossas florestas. Gente, agora nós vamos fazer a página 338, tá certo? Eu acredito que deu tempo de fazer tanto a 338 quanto a 339. Vocês vão fazer isso agora, tá? Questão número 6. Agora falando do anúncio número 2. A relação entre o período quem destrói florestas não mata apenas árvores. E a imagem deixa implícita a ideia de que a destruição de florestas é uma ação praticada pelos seres humanos. B. A natureza é testemunha do desmatamento. C. O homem destrói o meio ambiente desnecessariamente. D. O desmatamento desequilibra o meio ambiente, pois causa morte de vários animais. Ou item E. A destruição de florestas ocorre em áreas muito ricas em árvores, como a floresta amazônica e o Pantanal. E aí, gente, agora levando em consideração o segundo anúncio, certo? Quando ele diz que quem destrói floresta não mata apenas árvores. Pensem um pouquinho e me digam aí no chat que opção vocês marcariam. E aí, pessoal? A, B, C, D ou E? O que é que vocês acham? Bem, essa questão é bem simples, né? Mais simples que as que falavam do anúncio 1. Exatamente, Sara, correto, né? O desmatamento desequilibra o meio ambiente, pois causa a morte de vários animais. Nós até discutimos sobre isso ontem, né? Vocês falaram sobre isso, que mata os animais também, né? Então, desequilibra tudo. Item D. Agora, nós vamos observar um outro anúncio, certo? Para responder os itens A, B e C. Vamos observar aí a imagem. Diz assim: isto acontece porque você compra. Denuncie o comércio ilegal de animais silvestres. Aí tem aí o número, né? 0800 61 80 80. Certo? Gente, o que é que vocês conseguem observar? Essa imagem não é uma imagem muito nítida, pelo menos aqui no meu, não é muito nítida, mas dá para a gente entender do que se trata. O que é que vocês conseguem perceber aí? Se trata do que, gente? A imagem de quê? Uma imagem bem triste, né? De um animal, né? De um, acredito que é um macaco, um mico, morto dentro de uma caixa, né? E aí, gente, esse anúncio foi elaborado com que propósito? Qual o propósito da elaboração desse anúncio? Né? O que é que eles queriam? Quem fez o anúncio? Qual era o propósito da pessoa que fez o anúncio? Exatamente, evitar, né, combater, mesma coisa, o comércio ilegal de animais silvestres, né? Essa é a intenção do anúncio, né? Evitar esse comércio
ilegal de animais silvestres? B. Podem colocar, tá? A resposta que a Sara colocou aí no chat, correto. B. Nesse anúncio, a palavra você se refere às mesmas pessoas que você indicou na questão 4. E aí, vamos lá para a questão 4. A questão 4 diz o quê? Que se referir apenas, né, às pessoas, né, que devastam as florestas. No caso aqui desse anúncio, quando ele diz isso, isto acontece porque você, grifado aí, né, é destacado, no caso de vermelho, compra. Está se referindo a quem, gente? Esse você. Obviamente, né, não se refere às mesmas pessoas da questão 4, até porque a gente está falando aqui de anúncios diferentes. Mas e aí? Esse aqui se refere a que pessoas? Esse pronome você aqui se refere a que pessoas? Exatamente, aqueles que participam do comércio, né, ilegal, vendendo, principalmente comprando, né, as pessoas, principalmente as pessoas que compram, porque ele é bem aí explícito quando ele diz, isso acontece porque você compra. O que é que ele quer dizer, né? Que se alguém vendesse, mas se não tivesse compradores, o comércio ia acabar. Se eu tenho algo para vender e ninguém compra, o que é que vai acontecer? No final, eu vou parar de vender aquilo. Então, ele está falando aí das pessoas que participam do comércio legal, efetuando essa compra, né? Comprando esses animais, certo? Item C. No anúncio, a relação entre texto verbal e imagem é muito forte. Nesse caso, qual foi a intenção comunicativa dos idealizadores do anúncio ao utilizarem esta imagem? Porque eles poderiam ter usado, né, qualquer imagem relacionada aí ao tema. Mas qual foi o propósito de se usar essa imagem junto com esse texto? Né? A imagem de um animal morto, né? Por quê? Qual a finalidade de se usar essa imagem? O que é que vocês acham? Por que foi usada essa imagem? É um anúncio, ele é feito com propósitos, né, gente? Não é feito, com certeza, do nada. Para mostrar o sofrimento desses animais e também, mostrando isso, né, tentar sensibilizar as pessoas que compram, certo? Mostrando aí a realidade, o que realmente acontece, né, com muitos animais e tentar sensibilizar, alertar que é errado, né? Sensibilizar as pessoas, porque as pessoas fazem essa compra, né? Porque tem esse desejo de criar um animal silvestre, muita gente tem esse desejo, só que fazem isso de maneira ilegal, né? Porque é muito caro você conseguir ter no seu poder um animal silvestre, né? Algumas pessoas até têm, né? Mas legalmente, né? Poucas pessoas têm legalmente, porque é muito caro, gente. É muito caro para comprar. Tem que ter um documento que diga, né, que você pode, tem condições para criar aquele animal. Então, as pessoas preferem o contrabando, certo? Então, eles querem isso, alertar, né, mostrar esse sofrimento e, principalmente, sensibilizar as pessoas, né? Com certeza, as pessoas querem esses animais, muitas vezes tem esse desejo só por causa do próprio ego, né? Querem ter um animal silvestre para alimentar o próprio ego. D. Como vimos, a primeira parte desse capítulo, em muitos textos publicitários, é comum a utilização de verbos flexionados no modo imperativo, né? Que é o modo verbal que exprime ordem, desejo, pedido, o que impõe ao interlocutor a ordem para realizar ações desejadas pelo anunciante. No caso do anúncio da questão, que verbo está sendo utilizado com este propósito? E aí, gente, que verbo a gente pode perceber aí nesse texto, né, nesse anúncio, que está no modo imperativo, né? Está aí dando, expressando aí uma ordem. Procurem aí e me digam.
O texto verbal diz o seguinte: isso acontece porque você compra. Denuncie o comércio ilegal de animais silvestres. E aí, gente? O verbo denunciar, né? Está aí no imperativo, denuncie. É isso mesmo. Aí vocês vão colocar denuncie, certo? Essa questão número 8, ela pode ter, gente, mais de uma resposta, tá certo? Aí a gente vai tentar fazer ela nesses 5 minutinhos que nos restam. 8. O uso do modo imperativo torna mais clara a intenção comunicativa dos textos publicitários. Pensando nisso, leia os perfis de anunciantes descritos abaixo e, em seguida, elabore frases que possam finalizar adequadamente os anúncios. Flexione os verbos no modo imperativo. O perfil do anunciante. Uma instituição governamental que desempenha um importante trabalho de coletar sangue e doá-lo para pessoas necessitadas, está com o estoque acabando. Que frase, né, a gente poderia usar, tendo aí um verbo no modo imperativo para essa campanha? Não precisa ser uma frase grande, tá, gente? Como a gente poderia chamar pessoas para fazer essa doação, né, de sangue nessa instituição? Pode ser até só o próprio verbo, né, no modo imperativo. E aí, pensem. Vamos lá, usar a criatividade de vocês. Como vocês acham que seria uma frase assim, impactante, né? Para chamar alguém para fazer aí essa doação de sangue? Enquanto vocês vão pensando, vou ler aqui o perfil do segundo anunciante. Uma agência de automóveis importados, recentemente instalada no país, está enfrentando sérias dificuldades financeiras devido às poucas vendas. O motivo é a desconfiança dos consumidores em relação à marca, que ainda é desconhecida. E aí, que frase, né, uma frase de efeito, esse anunciante, né, poderia usar? Vocês vão pensar em uma frase e vão colocar aí, tá? É pessoal, gente, essa questão, tá? E a C, o perfil do anunciante. Uma grande construtora de edifícios teve suas vendas diminuídas drasticamente devido a boatos inventados por uma concorrente a respeito do perigo do desabamento dos prédios. Que frase vocês fariam para conscientizar as pessoas que eram apenas boatos e que a empresa é de confiança? Aí vocês vão criar uma frase, tá? Eu vou deixar essa questão em aberto para vocês fazerem. Na terça-feira, a gente corrige somente essa questão, tá certo? Gente, desejo a vocês um bom fim de semana, tá certo? Fiquem com Deus, cuidem-se, beijos e até terça-feira. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, pessoal. Ah, coloquem aqui no chat para mim, por favor, o número de vocês, o nome. Pronto, pessoal. Tchau, tchau.